O Trilhas da Democracia de hoje recebe o professor titular e emérito da Universidade de Brasília e um dos intelectuais que mais vezes nos deu o prazer de ser entrevistado, dialogar aqui no Trilhas da Democracia, desde o início do programa, em 2019. Ele acaba de publicar um ensaio intitulado Da Comunicação para o Desenvolvimento, Análise do Discurso, o mestrado em Comunicação da UNB, da Universidade de Brasília, 1974-1989. Seja muito bem-vindo, professor Vinícius Lima, mais uma vez. Bom dia, Marco. Prazer é sempre meu estar aqui com você. Outra vez mais, compartilhando a bancada virtual do Trilhas da Democracia, o assessor jurídico do Movimento Sindical Putista, o companheiro Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Olá, Marco, tudo bem? Um grande prazer, professor Vinícius. Estamos aqui para trilhar mais uma vez. Vinícius, a minha primeira pergunta refere-se ao contexto político completamente adverso à criação de programas de pós-graduação na área das humanidades, na área das ciências humanas, ciências sociais, nas universidades públicas em geral e na UNB em particular. Já que, depois da crise de 1968, e aqui já incorporo algo que você escreveu nesse ensaio, né? E até 1985, a UNB foi dirigida por um militar da ala radical do regime ditatorial, o capitão de mar e guerra José Carlos de Almeida Azevedo. Foi vice-reitor, depois reitor. E, não obstante isso, vários programas de pós-graduação dessa área das humanidades foram criados na UNB. Então, na verdade, o que eu faço aqui é repetir o que está escrito no ensaio. Então, 1970, o programa de Sociologia, 72, o de Antropologia, 73, Economia, 74, Educação, em agosto de 1974, de Comunicação. Quando lia o teu ensaio, me veio à mente algo que o Zé Paulo Neto trata na sua tese de doutoramento, que foi publicada uma parte no livro Ditadura e Serviço Social, quando ele fala exatamente isso. Os programas de pós-graduação em serviço social começaram a ser criados nesse contexto, revelando, expressando as contradições do próprio projeto ditatorial implantado no Brasil em 1964. E você fala no teu ensaio também sobre isso, né? Que a direção autoritária da UNB ela tinha um grande interesse na consolidação da UNB como uma instituição de excelência acadêmica, né? Ou seja, no próprio interior do regime ditatorial e no próprio interior da direção da UNB, abriu-se um espaço, uma brecha, para que esses programas fossem criados. Eu gostaria de te pedir, inicialmente, que você compartilhasse com a nossa audiência isso que você trata no ensaio, chamando a atenção do porquê a opção pelo enfoque inicial do programa de pós-graduação em comunicação da UNB no eixo comunicação e desenvolvimento. Por favor, Vinícius, fique completamente à vontade para responder da forma que você achar melhor. Por favor. Pois então, existe aí um aparente paradoxo, não é? Porque, apesar da UNB estar, como você já mencionou, estar àquela época praticamente sob intervenção
porque o reitor, o vice-reitor, depois reitor, vice-reitor, reitor, enfim, ficou até 1985, ele era um homem da linha dura do regime. Né? Mas, como você já disse também, vários programas de pós-graduação na área de humanas foram criados nesse início da década de 70. Né? E quando você vê quem eram as pessoas que estavam no corpo docente, você vê que não eram programas de loas ao regime. Ao contrário. No caso da comunicação, a situação concreta na UNB é muito interessante, porque houve um projeto de uma faculdade de comunicação de massas praticamente simultâneo à origem da própria universidade. Esse projeto foi feito pelo Pompeu de Souza, jornalista famoso, depois senador aqui pelo Distrito Federal, já falecido. E esse projeto ele não chegou a ser implantado. Ele desmoronou com as crises de 65 e 68. E o setor de comunicação praticamente quase não existia mais. Chegou a ser um apêndice lá da área de literatura, letras. E em 1970, era reitor da UNB um médico mineiro, Caio Benjamin Dias, e ele veio para a UNB antes da crise de 68. Ele já era reitor. E para a área de comunicação, ele convidou um jornalista mineiro. Não era mineiro, era carioca, mas era praticamente mineiro, porque morava em Minas, era casado com uma mineira, etc. O Marco Antônio Rodrigues Dias. Ele teve o convite em 69 e foi contratado no início de 1970. A partir daí, o Marco Antônio teve praticamente carta branca para contratar quem ele conseguisse contratar. Eu vim para a UNB nessa perspectiva que foi iniciada com a vinda do Marco Antônio, de reconstruir a área. E o Marco Antônio conseguiu fazer isso. Eu explico mais ou menos isso aí, porque criou-se um grupo que eu nomeio de Grupo de Comunicação da UNB. Esse nome é um nome que eu fiz aí. Era um grupo das pessoas que funcionavam lá. E esse grupo era muito forte em todas as áreas. Você vê, por exemplo, na área de cinema, constituiu-se um núcleo ali que tinha Vladimir Carvalho, por exemplo, que faleceu recentemente, meu grande amigo. E eu vim porque eu era uma pessoa da área de publicidade. A história pessoal minha não interessa. Eu vim para Brasília, eu já queria vir para Brasília porque eu queria fazer mestrado em Sociologia, que a UNB tinha, começado em 72, e onde estava um professor meu muito querido, que já faleceu também, Fernando Correia Dias. E aí as coisas se combinaram, e eu vim porque eu trabalhava lá em Belo Horizonte em agências de publicidade. Eu vim aqui, nós logo fizemos um convênio com o GDF, executamos uma campanha, enfim. Essa campanha, inclusive, teve benefícios financeiros para a UNB consideráveis, porque nós operamos como se fôssemos uma agência. Mas, enfim, o Marco Antônio escreveu um livro, que pouca gente conhece, infelizmente, mas ele defende uma tese de que havia eu esqueço aqui agora a terminologia que ele usa, mas ele fala que havia uma concessão dentro de certos limites, né? E o capitão Azevedo botou em prática, e havia uma certa, não só um estímulo, mas uma pressão para que os cursos de pós-graduação fossem criados.
É importante lembrar também que, nesta época, os salários dos professores das universidades federais não eram padronizados. E a UNB oferecia um salário, eu não sei se era o maior que existia no Brasil, mas era um salário bastante interessante à época. E ainda oferecia facilidades de residência, com ajuda, né, para pagamento de aluguel e tal. Então, tinha uma certa atração para que pessoas jovens e mesmo outros professores já consagrados e tal viessem. Então, de fato, isso aconteceu. Né? Embora houvesse toda a questão da intervenção, né, e aí tem vários documentos que comprovam o que aconteceu, por exemplo, na década de 70, tem um livro recente da jornalista, minha ex-aluna e querida amiga Maria do Rosário Caetano, sobre o movimento estudantil na década de 70. Ela colhe depoimento de várias pessoas, etc., na UNB. Tem, inclusive, uma cronologia muito bem feita que ela conseguiu recuperar dos fatos naquela década. Mas, simultaneamente a isso, havia programas, né, que estavam começando na área de humanas e não necessariamente, como eu já disse, estou repetindo, de nenhuma perspectiva de apoio ao regime autoritário. Agora, com relação à opção por comunicação e desenvolvimento, eu tive uma preocupação muito grande quando escrevi esse ensaio, de mostrar o que é uma coisa difícil de fazer, porque eu ando até muito interessado nessa questão da memória, da história e das diferenças entre as duas coisas. Porque trata-se aí não é uma questão de memória, é uma questão de história. O que é que acontecia naquela época em relação a estudos na área de comunicação, quais eram as instituições que eram importantes e que tinham influência no que havia de estudos de comunicação ou que se pretendia que houvesse aqui entre nós, na América Latina, de um modo geral. Então, eu aponto aí primeiro a Unesco, que criou um centro no Equador, CIESPAL, que foi uma referência nessa época, porque professores, jornalistas, que se tornaram professores, etc., um número imenso deles foi para lá e fez o curso do CIESPAL, e os documentos da própria Unesco diretamente. E nessa época, a Unesco era a grande patrocinadora dessa corrente que ficou identificada historicamente como comunicação e desenvolvimento, ou comunicação para o desenvolvimento, que era uma linha acoplada àquela visão das teorias da modernização, muito típicas da sociologia americana, mesmo da ciência política americana, nesse período. Né? E aí tem um livro de referência básico, que foi traduzido para o português, prefácio de Alberto Dines, tradução de Muniz Sodré, naquela época, um jovem professor, né? Que é um livro do Wilbur Schrank, que chama Comunicação e Desenvolvimento Nacional, etc., etc. Isso, naquela época, era o que predominava. Não é? Era o que predominava. E, paralelamente a isso, e igualmente importante, ou talvez até mais, toda a linha de estudos que ficou identificado como difusão de inovações de novas ideias, que era o antigo professor da USP e da metodista lá de São Paulo, José Marques de Mello, também já faleceu. Ele passou um período lá nos Estados Unidos fazendo um levantamento dos estudos sobre difusão de inovações no Brasil. Chegou a um número impressionante. Havia, eu não me lembro de cor aqui agora, mas mais de 300 estudos entre teses e trabalhos publicados de pesquisas feitas no Brasil, sobretudo na área rural, sobre comunicação
difusão de inovações, comunicação e difusão de novas ideias, de inovações. Isso era financiado pela USAID naquela época. Olha só, nós estamos aqui no pós-revolução cubana, na época da Aliança para o Progresso, na área de estudos de comunicação, sobretudo pós-graduados, o que havia eram pessoas da área de sociologia rural que trabalhavam com comunicação e desenvolvimento, com difusão de inovações. Uma das maiores pesquisas que foram feitas nesta linha, nesta área, coordenada diretamente pelo Everett Rogers, que é o pai desse negócio, que na época estava na Michigan State University, MSU, foi feita no Brasil, no interior de Minas Gerais. Eu era estudante naquela época de sociologia na UFMG e me lembro da polêmica imensa que essa pesquisa causou, porque ela tentava identificar as lideranças rurais, formais e informais, e muitos alunos foram recrutados para fazer trabalho de campo, etc. Mas, enfim, naquela época era esse o ambiente, vamos dizer, teórico, acadêmico da área. Então, um programa de pós-graduação em comunicação em Brasília, e quando você pensa um programa de pós-graduação, você tem que responder algumas questões básicas. Né? Quem é que vão ser os alunos? Quem é que vai financiar os alunos em tempo integral? Não é? Para você definir qual é o programa, para definir quais os professores que você tem e tal. Então, houve um caminho. Eu não participei diretamente dessas decisões, porque nessa época eu já estava aqui, porque eu vim para Brasília em janeiro de 1971, mas em 1972, no segundo semestre, eu saí para fazer um mestrado. Então, quando essas decisões estavam sendo tomadas, eu não estava aqui. Mas essa decisão foi tomada. E aí tem um outro paradoxo que eu também tento falar, que é importantíssimo, porque você, por questões legais, você só começa um programa de pós-graduação, mestrado, no caso, se você tiver professores doutores. E nenhum de nós que estava no programa nessa época tinha doutorado. Nenhum de nós. E nenhum de nós, que é muito interessante, aceitava a perspectiva de desenvolvimento, que era uma perspectiva de modernização capitalista dessa literatura, que vinha embutida na questão tanto da comunicação para o desenvolvimento quanto da difusão de inovações. Então tinha uma dupla contradição aí. Mas para começar o programa, você tinha que contratar professores com doutorado. E aonde é que eles estavam? Nessa área. Foi isso que aconteceu. Vinícius, deixa eu te fazer... E aí apareceram todas as contradições que eu tento mostrar ao longo do texto até ele se transformar completamente o programa. Antes de passar a palavra para o Normando, deixa eu te fazer uma pergunta. São citados aqui nomes que foram muito importantes na construção do programa, na interação, né? Me refiro aqui a Muniz Sodré, Gabriel Kohn, né? Que participaram dos debates à época, participaram de projetos comuns, o professor Roque Laraia, uma referência no campo da antropologia, e num determinado momento do teu ensaio aparece a referência a um dos maiores intelectuais liberais brasileiros, grande estudioso do marxismo ocidental a fim de criticá-lo. Estou falando aqui de Zé Guilherme Melchior, que entrou logo em seguida a construção do primeiro núcleo de professores. Não é? Tu poderia falar um pouco que contexto foi esse, como partiu esse convite, e logo depois ele foi para a Embaixada Brasileira em Londres, não é isso? Então, em que contexto acontece isso, né? A vinda do Zé Guilherme Melchior para compor o corpo docente da comunicação, do programa de pós-graduação em comunicação da UNB?
Marco, isso aqui na UNB é absolutamente comum e rotineiro. Eu, como você sabe, na década de 90, eu me desloquei da comunicação e fui para ciência política. À época, era um departamento junto com relações internacionais. Nas relações internacionais, é absolutamente normal, no programa, você tem anos que, às vezes, a boa parte do corpo docente é formada por embaixadores que estão, diplomatas que estão no Brasil. Foi o caso do Zé Guilherme. Eu não sei e não consegui apurar de onde partiu o convite, quem o convidou. Esse é um outro problema do meu texto, porque eu falo também sobre isso lá no final. Os interlocutores sobre esse período, infelizmente, praticamente todos eles já não estão mais entre nós. Então, eu tive que valer das informações que eu mesmo tenho, no meu contato permanente com o Marco Antônio, que mora em Paris, e tentei tirar ainda algumas informações de um dos principais arquitetos do programa, que é o professor José Salomão Davi Amorim, que está vivo, mas infelizmente está com sérias limitações de memória. E eu estive várias vezes, eu sou amigo dele da vida inteira, mas quando estava mexendo com isso, combinei com o filho, com a esposa, estive na casa dele 3 vezes. Mas, infelizmente, ele está já com problemas de memória. Mas o Zé Guilherme Melchior, e eu me lembro muito bem disso quando eu voltei do doutorado, e foi no primeiro semestre de 74, mestrado, aliás. Eu fiz um mestrado profissionalizante, então foi muito curto. Eu fiz esse mestrado em 1 ano e meio. Eu saí na metade de 72 e voltei em dezembro de 73, e o título é As Cerimônias eram em abril. Então, o meu mestrado se não me engano, de abril de 74, mas em janeiro eu já estava aqui. E eu me lembro, o Zé Guilherme Melchior era um sucesso. Ele dava aula na graduação e deu aula no primeiro semestre para a primeira turma da pós-graduação. Único curso que ele deu. Porque no semestre seguinte, ele saiu. Ele foi para Londres. Ele era uma pessoa eletrizante, assim, as pessoas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, quando tinha aula dele, os alunos ficavam na porta para poder ouvir o que ele ia falar. Ele era um fenômeno. E ele deu, salvo engano meu, uma disciplina teórica, que foi a primeira disciplina de teoria da comunicação, que chama Processos da Comunicação, alguma coisa assim, no primeiro semestre de 74. Foi uma passagem meteórica, né? Como acontecem com outros diplomatas em outras áreas e lá mesmo na comunicação, entendeu? Então, aqui em Brasília, isso é muito normal. Eu faço um contrato de professor visitante, uma coisa desse tipo, né? Ele era um camarada que tinha, já naquela... Ele morreu com 50 anos, se não me engano. Muito jovem. Um câncer no cérebro, né? Ele teve um câncer, morreu muito rápido, né? E eu tinha contato pessoal com ele. Até mexendo com essas coisas, encontrei aqui, curiosidade, mas é fato, uma correspondência manuscrita dele lá da embaixada em Londres, me pedindo para olhar uma coisa no Banco do Brasil para ele. Dinheiro, uma coisa qualquer que ficou pendente, etc. Então, depois eu tive com ele no México, quando ele estava na Embaixada do México, e a gente estava fazendo uma pesquisa comparada lá e tal. Mas então foi isso. Ele apareceu numa hora interessantíssima, porque precisava-se de gente com qualificação. Agora, ele não tinha absolutamente nada a ver, nem com comunicação para o desenvolvimento, e muito menos com difusão de inovações. Não é? Então, foi essa salada que marcou o início do programa. Felício, passamos a palavra ao Normando. Normando, por favor.
Muito rapidamente, a trajetória, né, o Vinícius estava expondo e eu me lembrei direto do acordo MEC-USAID, né, porque tem uma interpretação da propagação dos cursos de pós-graduação, e especificamente mestrado, nas universidades públicas, de que ele veio no bojo do acordo, né, com a agência, que agora foi, né, ironicamente, na prática fechada pelo Trump, né, num sentido não intervencionista no soft power e mais intervencionista no grosso, né, do big stick. Mas existe uma interpretação de que nas ciências humanas, né, elas pegaram meio que o vácuo da área tecnológica, que era o grande objetivo do incentivo à criação dos cursos de pós-graduação, né? Me lembro de ter lido sobre isso em algum momento. Agora, do ponto de vista de depoimento, né, muito rapidamente também, só um parênteses, isso também foi muito setorizado. Né, da casa onde eu venho, o direito da UFRJ, né, ainda no fim da ditadura, não existia pós-graduação e nunca existiu. O programa de pós-graduação teve um soluço nos anos 90, é fechado pelo Collor e é reaberto nos anos 2000, aí sim, em pouco tempo, conseguindo mestrado. Mas mesmo naquele período do incentivo, a faculdade era muito estigmatizada pela história do CACO, do movimento estudantil, e particularmente no ano de 68. Então, não foi permitido ter pós-graduação no direito da UFRJ. Mas a UFRJ, nas áreas tecnológicas, né, multiplicou os programas do dia para a noite com um acordo MEC-USAID. Agora, esse cenário ele tinha um propósito, né? Os programas eles eram criados com um objetivo, com uma teleologia, né? E aí o Vinícius falou dos dois eixos, né? A comunicação do desenvolvimento e das inovações, né? Da propagação de inovações. E quando essas escolas deixam de ser hegemônicas, Vinícius, quando esse pensamento deixa de ser hegemônico no programa, o que predomina posteriormente? Né? Eu li o ensaio e tenho a resposta, mas acho que é interessante te ouvir. Pois na verdade, o programa foi projetado, planejado e aprovado para começar a funcionar. Contratou professores e tudo que era necessário, fez convênios com o Ministério da Agricultura. Não sei se chegou a concretizar um convênio com aquele consórcio internacional no CIA. Eu menciono isso aí porque eu não consegui. Tem no projeto original tem até a minuta do convênio, mas eu não consegui descobrir se ele foi de fato assinado. Eu não me lembro dele ter sido assinado. E as pessoas que podiam dizer se ele foi ou não foi assinado não se lembram também, e eu não tive acesso a nenhum documento que mostrasse isso. Né? Mas então, embora tudo isso tenha acontecido, você vê isso é uma coisa que eu fiz utilizando recursos mais variados, inclusive o currículo vitae desses professores no Lattes, no Escavadora, que havia mais ou menos a mesma coisa, mas os que foram mais fáceis de acessar. Essa perspectiva inicial, ela se esvaiu muito rapidamente. Muito rapidamente. Né? E é absolutamente compreensível que isso tenha acontecido, porque foi uma coisa artificial. Né? Havia um grupo muito forte, compacto, que foi formado a partir, como eu já mencionei,
de março de 1970, com a vinda do Marco Antônio, em todas as áreas, que eu no texto chamo de grupo de comunicação da UNB, e esse grupo estava fora do programa. Só aos poucos que as pessoas, que não foram muitas, aliás, foram 4 professores que saíram para fazer, eu também mostro isso aí, para fazer doutorado fora e que foram incorporados para o programa. Mas eles não tinham nenhum compromisso com essa área original. E isso foi se esvaindo. Até que, menos de 10 anos depois, no início da década de 80, o programa era outro, completamente diferente. Completamente diferente. E aí, eu me vali, você que leu aí, Normando, o texto, viu isso, eu me vali de um folheto. Eu tinha aqui nas minhas coisas, que eu localizei que é um folheto de 83, mas antes mesmo desse folheto, eu vejo até pelo nome das disciplinas, inclusive disciplina que eu dei em 1981, o programa tinha modificado completamente os seus objetivos, no seu quadro de professores, e, sobretudo, nas dissertações que começam a ser defendidas, que você vê com clareza. Quer dizer, há um corte muito claro que vai daqueles alunos das primeiras turmas que entraram ainda atraídos ou por causa de convênios com essas áreas do Ministério da Agricultura, da Embrapa, que foi criada logo depois, aí, no início do governo Geisel, atraídos para essa questão da extensão rural, da comunicação para o desenvolvimento, etc., as teses elas vão mudando completamente de característica. Aí eu coloco aí, né, o programa ele foi caminhando, por uma série de circunstâncias para uma área que tinha muito a ver com a influência dos estudos da linguagem, da análise do discurso, né? Que é um negócio completamente diverso, diferente da proposta original, né? Não tinha nada a ver com a proposta original. Eu tive muita dificuldade de conviver com essa nova orientação, porque ela aproximou-se, ela trabalhava com uma perspectiva de comunicação que era muito próxima dos estudos da linguagem. Ela se aproximava muito, né, da literatura, dos estudos da linguagem, né, da análise do discurso, e aí foram contratadas por pessoas em posições institucionais que podiam fazer isso, professores que eram doutores, mas em linguística, né? Professores que eram doutores, mas em literatura, né? Ou nós temos o caso mais evidente do próprio programa, o professor Sérgio Porto, que é meu amigo da vida inteira também, e que tanto a tese de mestrado dele quanto a tese de doutorado dele é sobre Guimarães Rosa, né? Então o programa se transformou completamente. E aí houve dificuldade de convivência entre, na visão que eu tenho, entre aquele grupo original, não o grupo original que possibilitou a criação do mestrado, mas o grupo original da comunicação, né, do qual eu considero fazer parte, com muita honra, né? Houve uma dificuldade aí, porque nós estamos já na década de 80, né? Havia toda a perspectiva da Constituinte, houve um debate grande da área de comunicação, alguns de nós, como é o meu próprio caso, trabalhamos na Constituinte, eu fui assessor, como mais ou menos sabido.
tanto na subcomissão quanto na comissão e tal. E depois teve a eleição, né, na década de 89, que recolocou em pauta uma linha de pesquisa e tal, que estava adormecida, porque não tinha eleição direta para presidente da República desde a década de 60. Né? A eleição do Collor trouxe de novo toda a questão da relação entre comunicação e política. Né? Vinícius, a propósito, eu ia fazer exatamente essa pergunta, né? Porque quando existe essa refundação do programa de pós-graduação em comunicação da UNB, surgem 3 linhas novas de pesquisa. Uma você acaba de tratar, que é essa, comunicação e ciências da linguagem, mas também uma linha de pesquisa é comunicação e poder. Falar de comunicação e poder é falar de comunicação e política. Eu te perguntaria exatamente, eu acho que você começaria agora a tratar disso, né? Mas como é que se desenvolve e quais foram as tensões existentes dentro do programa entre o desenvolvimento dessa linha de pesquisa, comunicação e linguagem, e essa ênfase de comunicação e política num contexto que já é um contexto diverso, não é? Começa antes da eleição, me parece 2 anos antes, né, da eleição do Cristóvão Buarque para a reitoria da UNB. Né? E nesse contexto que você está falando aí, da redemocratização, das lutas sociais, políticas que surgem, se desenvolvem no Brasil até a eleição de 1989. Então, eu te pediria para aprofundar isso, né, esse espaço da comunicação e política, que é o teu espaço. Né? Nesse contexto que é caracterizado também pela eleição do Cristóvão Buarque para a reitoria da UNB. Exatamente. São muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? Porque eu tive muita dificuldade em saber como organizar o texto. Tanto é que eu usei esse recurso de fazer excursos 1 e 2 para dar o contexto um pouco de referência teórica, conceitual da época, né? Mas acabei optando por falar em décadas, né? Década de 70 e década de 80. A década de 80 ela começa e se desenvolve de forma completamente distinta da década de 70, no que se refere ao mestrado em comunicação da UNB, mas também no contexto político, e não só no Brasil. Né? E aí é interessante pelo seguinte, eu tenho que referir-se um pouco à minha própria trajetória pessoal na UNB. Né? Eu saí para o doutorado em 76, no segundo semestre de 76, e voltei no final de 79, final de setembro, início de outubro. Início de outubro de 79. E a partir de 1980 eu eu comecei, no primeiro semestre de 1980, eu era professor efetivo, né, completo do mestrado. Eu podia dar aula, podia orientar, então, só a partir de 1980, porque eu não tinha doutorado. Quando eu voltei em 79, eu voltei com o doutorado. Agora, a minha situação pessoal, a relação minha pessoal com a reitoria da UNB mudou inteiramente de quando eu saí em 76 para quando eu voltei em 79. Quando eu voltei em 79, eu era casado com a filha do líder da oposição no Congresso Nacional. E esse líder da oposição havia apresentado um projeto de lei que excluía
as fundações de ensino superior da possibilidade de recondução dos dirigentes. E isso criou um problema crítico com o então reitor José Carlos de Almeida Azevedo, que queria continuar por um terceiro mandato. E era óbvio, todo mundo sabia, das minhas relações, a partir daí, familiares, com a pessoa que estava, não só era líder da oposição, como também estava enfrentando e dava entrevistas e etc., falando que era um absurdo que as universidades continuassem submetidas a esse mecanismo de recondução de dirigentes. Acrescido do fato de que tem muitos detalhes nessa história, mas eu vou... Vinícius, foi nesse período que a reitoria entra com um processo de demissão por justa causa contra você? Exatamente, eu ia chegar lá agora. Porque nesse contexto, eu voltei em setembro de 79, e o fato de eu ter doutorado me permitia ascender na carreira, e eu não conseguia ascender. Foi criando uma situação extremamente desagradável. Eu pedi para passar para tempo parcial e não consegui, sob uma alegação falsa de que contrariava o meu compromisso com a universidade, porque quando você sai para o doutorado, você tem o compromisso de ficar o dobro do tempo. Eu tinha esse compromisso. Só que quando eu saí, eu fui com a bolsa do CNPq e fui obrigado a reduzir o meu contrato de trabalho com o INB para um contrato de 12 horas. Então, eu voltei como dedicação exclusiva, tempo integral, e pedi para passar para tempo parcial 20 horas, e a reitoria da UNB negou, alegando isso. Mas, na verdade, o meu contrato tinha sido reduzido para 12 horas. Então, foi criando uma situação e eu, meio que ingenuamente, diante de tudo isso, aceitei, e eu era remunerado para isso, trabalhar para o meu sogro, que era o líder da oposição. Eu escrevia discursos para ele. Só que para ser remunerado, eu fui contratado como assessor parlamentar. Eu raramente ia lá, eu não tinha nenhum compromisso de horário e tal, porque o que eu fazia em casa. A gente tinha contato com ele familiarmente, inclusive, a gente era muito afinado no que era para fazer, para ele falar, etc. E, claro, eu dei toda a força e ajudei no que pude para que esse projeto de lei dele, que excluía a renovação, a possibilidade de continuidade do reitor José Carlos de Almeida Azevedo na UNB prosseguir, vingasse. Né? Bom, tudo isso levou à situação que aconteceu em não sei se julho ou início de agosto de 1982, eu estava aguardando uma autorização da reitoria para fazer uma viagem à Inglaterra, patrocinada pelo Conselho Britânico. E perguntava lá às secretárias, etc., porque estava chegando o dia de viajar. Quem estava pagando tudo era o Conselho Britânico. Eu ia lá em Birmingham, enfim, era uma viagem de estudos que o Conselho Britânico estava patrocinando. E nessa situação bateram na minha porta lá, era um oficial de justiça, e meu contrato tinha sido suspenso, demissão por justa causa, porque eu estava rompendo a dedicação exclusiva. Você imagina o susto que eu levei, né? E a coisa foi toda feita por cima, institucionalmente, que o reitor pediu ao Senado uma declaração se tinha um contrato de trabalho meu lá. E eles deram o que tinha, e de fato tinha. As circunstâncias do meu trabalho lá que eram muito excepcionais, porque
Você faz uma assessoria para um político e não precisa ficar o tempo todo lá no Senado. Eu não fazia isso. Aí o meu contrato foi suspenso, evidentemente eu fiquei sem poder dar aula e parei de receber durante quase 3 anos e não recuperei isso nunca. E aí eu entrei em pânico, porque foi um ano muito conturbado, eu tinha acabado de ser pai pela segunda vez, minha segunda filha nasceu com icterícia, ficou no hospital por um tempo, meu pai faleceu, foi um segundo semestre terrível de 82. Mas eu contratei um advogado e tudo isso foi feito sem nenhum conhecimento lá do Departamento de Comunicação. O chefe do departamento à época, que era o Sérgio Porto, não tinha conhecimento de nada. E eu continuava. Quando isso aconteceu, eu estava lá dando aula normalmente, orientando alunos normalmente, não alterava nada a minha rotina lá. E pior ainda, tinha outras pessoas de meu conhecimento e de conhecimento de todos, que tinham contratos de trabalho em ministérios, etc., e não acontecia nada com eles. Né? Eu fui ingênuo, porque eu não devia ter assinado esse contrato. Mas acabou que, quando finalmente esse reitor saiu, o vice-reitor, que era, aliás, vice-reitor dele, acho que foi no dia seguinte que tomou posse, telefonou para mim e falou: vem aqui que nós vamos fazer um acordo para você voltar. Eu fui na mesma hora, fiz o acordo e voltei, mas foi um período quase 3 anos. Né? Foi isso que aconteceu. O que revela que foi, de fato, uma perseguição, né? Não, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E os motivos estavam evidentes. Agora, a partir do momento que o meu contrato estava suspenso, eu usei todos os recursos que eu tinha, inclusive de conhecimento político interno, no Senado e no Congresso, por causa dos contatos que eu... Isso aí, você se lembra? Isso foi na época das diretas já e tal. Eu estava metido nesse negócio até o pescoço, né? Para a tramitação desse projeto e tal, e pronunciamentos e tal. Então, aí ficou escancarado. Né? Tem um livro que foi escrito pelo Murilo César Ramos, junto com a equipe da DUMB, sobre o movimento estudantil nesse período, e o que aconteceu no Congresso, etc. E tal, até as idas e vindas, quem eram as pessoas que estavam sendo contactadas e tal. Está tudo lá, está tudo bem descrito. Até que não foi o projeto do meu ex-sogro que foi aprovado, foi o próprio governo federal que aprovou, eu não me lembro mais os detalhes, né, mas uma norma que voltava ao procedimento anterior da escolha de reitores. E aí o Azevedo teve que sair da universidade, teve uma eleição tumultuada, teve um reitor que ficou algumas semanas e tal. Foi uma transição complicadíssima, até que esse vice-reitor, Luiz Otávio de Souza Carmo, foi quem me chamou para fazer um acordo. Ficou ali num período de transição e aconteceram, então, as primeiras eleições diretas na Universidade de Brasília, que elegeram, evidentemente com o meu apoio à época, o novo reitor Cristóvão Buarque. Mas quando o Cristóvão assumiu, eu já tinha feito o acordo e já tinha voltado situação normal na UNB. Normando, a gente tem 10 minutos, por favor. Não, depois do depoimento do Vinícius é até difícil a gente fazer intervenção, porque acompanhamos de longe, né, tudo isso sem os detalhes da trajetória pessoal, mas a disputa na UNB, eu me lembro, eu estava no movimento estudantil, era muito presente e era simbólico para todo mundo, né? E, se não me falha a memória, veio logo depois de um congresso da SBPC que foi realizado no campus, né, da UNB. Eu fui, inclusive, no congresso, foi sensacional. Enfim, acho que tanto a trajetória pessoal do Vinícius quanto do programa estava muito marcada por aquele momento da redemocratização, né?
e deixando lições que hoje a gente tem um certo amargor de olhar que o vento leva, né? Porque voltamos na disputa ideológica talvez a décadas anteriores ao movimento de redemocratização, e hoje temos que fazer intervenções em defesa do básico e do óbvio, né, sobre o valor da democracia. Mas fico muito honrado por ter participado desse programa. Ainda temos 9 minutos aí pela frente, mas já me declaro fã, né, da trajetória do Vinícius e do significado. E, por último, só para tentar, no campo do direito, né, a predominância da análise do discurso ela vem acompanhada de um esvaziamento do sentido teleológico completo, né? Quando nós construímos lá nos anos 80, né, a nova escola jurídica no Brasil, com intervenção decisiva de um professor de São Paulo radicado em Brasília, o professor Roberto Milha Filho, né, do qual o professor Zé Geraldo, que foi reitor da UNB, né, foi o continuista da intervenção, com direito a chave na rua, né, contrariamente a tudo que foi acumulado ali, passou a predominar nos anos 90, nas faculdades de Direito, né, a estética e a análise do discurso e a lógica do discurso. Não é semelhante o movimento ao que acontece na comunicação, Vinícius, de esvaziamento do conteúdo? Olha, eu mencionei aí, porque também estava diretamente envolvido, tanto pessoalmente, na minha trajetória interna na UNB, quanto do ponto de vista das minhas opções intelectuais, teóricas, políticas. O período dessa mudança lá na UNB, nesse período houve um confronto, né? Eu já tinha escrito alguns anos atrás um texto sobre Stuart Hall, que, aliás, é um texto que eu gosto muito dele, é um dos textos que eu escrevi que eu gosto mais. E nesse texto eu descrevo que aquele primeiro Stuart Hall, antes dele fazer uma guinada para as questões de raça e de identidade, que acabaram, do meu ponto de vista, fazendo com que se esquecesse a contribuição fundamental que ele deu para as questões de mídia e comunicação. Mas nesse texto eu falo que tem um texto do Stuart Hall, de 1973, chama Encoding and Decoding. Só foi traduzido aqui no Brasil anos depois, mas esse texto circulou por aí, e ele foi um texto fundamental para o enfrentamento com uma tendência que teve muita repercussão aqui no mestrado de comunicação da UNB, que eu vou simplificar, mas era uma tendência que encampava uma teoria da recepção das mensagens dos meios de comunicação, com esse negócio da multiplicidade de sentidos e de significações, que fazia diluir inteiramente o poder dos meios de comunicação. Nós estávamos aqui ainda no período ditatorial, com a consolidação das organizações Globo, né, como braço operacional ideológico do regime. Né? E você tem nos cursos de pós-graduação a predominância de uma teoria da recepção que falava que as mensagens eram significadas individualmente por cada um, sem nenhum diluindo inteiramente o poder concreto dos meios de comunicação. O Stuart Hall, nesse texto, que é um texto do início da década de 70, ele fala, não é bem assim, que existe uma leitura preferencial que é ditada pelos meios de comunicação. Então, embora houvesse multiplicidade de sentidos, e há, mas em relação ao poder
ideológico, político, de manipulação dos meios de comunicação, e ele baseou, inclusive, em pesquisas feitas na Inglaterra e tal. Então, esse texto foi fundamental no enfrentamento com essa corrente que era ligada à literatura, à linguagem. Eu sei que existem outras correntes, mas havia essa, né? E nessa época aí, isso foi fundamental. Isso ocorreu aí na segunda metade da década de 80. Né? E aí, no final da década de 80, para fechar aqui o raciocínio, o antigo departamento de comunicação voltou a ser faculdade, né? E eu fui para a ciência política, porque eu, já naquela época, sobretudo depois da experiência na Constituinte e das eleições de 89 do Collor, eu mergulhei na relação comunicação e política, que ele era um campo ainda de fronteiras indefinidas, e eu tive o convite para ir para a ciência política e fui de mala e cuia e iniciei lá. Fiquei lá por 10 anos e iniciei lá não só disciplinas na área de comunicação e política, como um grupo de pesquisa grande, que fundamos, inclusive, um núcleo de estudos. Aí existe até hoje, um núcleo de estudos sobre mídia e política e tal. Então, eu migrei para... Isso é outra história, mas eu... E a comunicação, nessa época, quando eu saí de lá, a predominância, eu indico aí até pelos títulos das teses, né? Quer dizer, e as pessoas... Vinícius, a propósito, onde se pode acessar esse teu ensaio, para quem nos acompanha aqui? Pois então, infelizmente, a Faculdade de Comunicação da UNB, através da sua diretora, não recebeu, não considerou a possibilidade de publicação desse ensaio lá pela própria faculdade. A faculdade tem revista e a faculdade tem uma editora. Eu pensei que seria o caminho natural. Então, o que eu fiz? Eu paguei uma pessoa para formatar e distribuir entre os amigos. Por isso que foi parar na sua mão, Marco. E essa é a situação atual. Agora, eu estou negociando, não vou abrir tudo aqui porque eu não sei se vai dar certo, que esse ensaio se transforme no primeiro volume de uma coletânea sobre memória da pós-graduação no Brasil e, em princípio, seria uma coletânea de e-books, mas com alguma tiragem também impressa. Então, eu estou, nesse momento, estudando isso, esperando ansiosamente que a proposta seja concretizada para... Então, seria isso. Mas, por hora, é essa versão formatada que está circulando através de amigos, etc. Vinícius e Normando, antes de encerrar esse programa, eu gostaria de prestar uma homenagem a um grande intelectual que refletia sobre comunicação e política, que nos deixou no último dia 6 de fevereiro, me refiro aqui a Denis de Moraes. Como eu disse, um dos grandes nomes das reflexões sobre comunicação e política, sob influência do conceito de hegemonia, ou seja, do pensamento de Gramsci, autor de uma biografia esplêndida, O Velho Graça, sobre Graciliano Ramos, um livro também, outro livro clássico, que teve uma segunda edição, e ele se encontrava muito animado com essa segunda edição, o livro As Esquerdas e o Golpe, de 64. Então, eu não poderia deixar, e que foi entrevistado pelo menos 3 vezes aqui no Trilhas da Democracia, então eu não poderia deixar de finalizar esse programa com outro grande nome das reflexões sobre comunicação e política, que é o professor Vinícius Lima, sem fazer esse reconhecimento, essa homenagem a esse grande intelectual que nos deixou no dia 6 de fevereiro, Denis de Moraes, presente, sempre presente. Né? E dizer que, com essa entrevista, o Trilhas da Democracia encerra a sua 6ª temporada anual. Né?
No domingo de carnaval nós não teremos programa, mas no final de semana seguinte, nos dias 8 e 9 de março, nós daremos início à nossa 7ª temporada anual, com 2 programas. Um programa ao vivo, aos sábados, às 17 horas, no 247, na TV 247, com convidados fixos para análise da conjuntura política. A deputada estadual do PSOL de Pernambuco, Dani Portela, a deputada estadual do PT de Pernambuco, Rosa Amorim, a vereadora do Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, Maíra, do MST, e o economista Ademar Mineiro, sempre na companhia de Normando Rodrigues. E o Trilhas da Democracia dos domingos, às 15 horas, na TV 247, terá sua continuidade com um perfil mais acadêmico, né? Discussões acadêmicas, acadêmico-políticas. Na abertura dessa nova fase, nós receberemos, no dia 8, a deputada estadual Dani Portela, num programa especial acerca da luta das mulheres no Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. No dia 9 de março, nós começaremos uma série de 4 programas sobre os 45 anos de história do Partido dos Trabalhadores, recebendo o professor emérito da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis. Vinícius, alguma última palavra de despedida nesse programa de hoje? Eu queria me juntar a você nessa homenagem ao Denis de Moraes, pessoa com quem eu tive trocas pela internet e que me solicitou que escrevesse a 4ª capa de um dos últimos livros dele. Escrevi, foi publicado, e eu fui pego de surpresa, que eu não tinha ideia não tinha a menor ideia que ele tinha falecido. Fiquei sabendo, já tinha passado uns 10 dias, quase que por acaso. Fiquei triste. Ele era relativamente jovem, né? 70 anos. Eu hoje considero quem tem 70 anos jovem. E lamento muito e compartilho com você tudo que você falou. Era uma figura importantíssima nos estudos de comunicação, sobretudo porque ele trouxe para esses estudos com muita propriedade, né, o conhecimento que ele tinha de Gramsci. Então, foi de fato uma perda. Ele deixa uma obra. E outro dia, quando eu fiquei sabendo, eu juntei os livros dele aqui, deve ter outros para outros lugares, tinha 11, se não me engano. Então, realmente uma perda importante. Eu me uno a você nessa homenagem. Normando? Não, homenageei o professor Denis, tive a oportunidade de não conhecê-lo pessoalmente, mas li e tive influência. E, sobretudo, agradeço a participação do Vinícius, que foi, mais uma vez, contribuiu não só para um programa importante, que resgata bastante de uma história que a gente tem que atualizar, mas contribuiu para um programa prazeroso, mais uma vez. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Marco. Então, mais uma vez, muito obrigado, Vinícius. Nos encontraremos nessa 7ª temporada, eu tenho certeza. Um abraço, Normando, e até o dia 8 de março. Bom carnaval a todos e todas. E Evoé. Evoé. Evoé.